Olá, nosso quinto convidado para o programa Café com Mate é o pré-candidato do PSDB para o governo de Minas, Marcos Pestana. Já estiveram aqui o pré-candidato do PSD, Alexandre Calil, a pré-candidata ao Senado, Duda Salabert, pelo PDT, o pré-candidato à Câmara Federal, Fernando Pimentel, do PT, e também o vice-governador Paulo Brant, atualmente no PSDB, nosso amigo fraterno. Essas entrevistas estão no YouTube e também no canal Café com Mate. Marcos Pestana tem 62 anos, nasceu em Juiz de Fora, é economista e professor. Já foi deputado estadual, federal, secretário estadual de saúde, 8 anos. 8 anos. E secretário de planejamento. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo. Marcelo, um prazer enorme, muito obrigado pelo convite para estar aqui no Café com Mate. Isso, vai um cafezinho? Não, faz parte. Tá aqui, Eva, muito bem. Vai de novo. Tem bolinho de fubá, tem pão de queijo, tá certo? Louça de Monte Sião. É uma tentação isso, essa mesa aqui. Fica à vontade. Marcos, vamos lá. Em 2014, há 8 anos, o PSDB sofreu uma das maiores derrotas da história nas eleições brasileiras. Um candidato mineiro, o ex-governador e muito bem avaliado, neto de Tancredo Neves, Aécio Neves, perdeu em Minas e no Brasil para a candidata do PT, Dilma Rousseff. Nas eleições de 2018, outra grande derrota com Geraldo Alckmin, que não chegou nem a 5% dos votos válidos. Você acha possível reconquistar a confiança dos mineiros, reconstruir o partido e chegar novamente ao governo do Estado? O PSDB é, acima de tudo, um partido necessário para o futuro. Isso escudado no seu passado, no seu legado. É preciso distinguir o cenário de 2014 e 2018. Em 2014, houve uma polarização, nós cometemos um erro aqui no Estado, houve uma divisão, eu era pré-candidato, e nós não chegamos a um consenso. Sobre qual candidato seria o ideal para o partido? Sim, houve uma divisão muito profunda e acabou que a solução de manual de um tertius, vamos chamar o Pimenta, que estava afastado há muito tempo e não tinha pouco enferrujado. Que é um quadro que foi importantíssimo na fundação do PSDB, mas que estava desatualizado e não tinha acompanhado para e passo os nossos governos, do Aécio e do Anastasia. Em 18 é totalmente diferente. Em 14 houve um desempenho muito bom, a força do Lula aqui em Minas se manifestou, mas o Aécio quase foi presidente da República e em 2016 nós tivemos a maior vitória em eleições municipais da nossa história. 815 municípios governados pelo PSDB, melhor resultado. Só que logo após se desencadeou a Lava Jato, o impeachment da Dilma, e se instalou uma profunda recessão em 2015 e 2016. Desemprego, pobreza agravando, e 2018 houve um verdadeiro tsunami. As pessoas não queriam saber. A velha política, o quadro tradicional, foi varrido e isso resultou na eleição do Bolsonaro, do Witzel, do Zema e de vários governadores país afora, Santa Catarina, Amazonas. Os outsiders, os que se diziam da nova, fora da suposta política, nova política, da quando nova não política. Existe nova ou velha política. Existe a boa política e a má política. Agora, nós estamos num processo ainda de assimilação do tsunami de 2018. A população se decepcionou com a nova política. O exemplo mais radical é no Rio de Janeiro, a cassação do Witzel. E o desempenho do governo federal na pandemia, que foi um desastre. Eu fui secretário de saúde há 8 anos, os pilares do SUS foram dinamitados, a cooperação interfederativa. Resultado, o Brasil tem 2,7% da população mundial e 11% das mortes. Então,
se a gente tivesse tido um comportamento de gestão mediano, não precisava ser igual a Noruega, Nova Zelândia e Austrália, não. Se a gente tivesse um comportamento, uma organização, um enfrentamento da pandemia, pelo na menos média, razoável, nós teríamos salvo 500 mil vidas. Então, assim, isso criou, a população agora está muito desconfiada, está incomodada, um tanto preguiçosa de pensar na eleição. A eleição ainda não entrou no radar da população e é um mistério ainda qual vai ser o comportamento da opinião pública, como ela vai processar, metabolizar tudo que ocorreu no país, uma situação de polarização intensa, radical. Polarização é da própria política. Falar que nunca houve. O Lacerda infernizou a vida do Getúlio e do JK. O embate Arena-MDB na ditadura era intenso. Mas hoje a polarização tem traços extremamente negativos. Tem famílias. Outro dia um amigo contou que o almoço de domingo da família foi cancelado porque tem uma ala bolsonarista ou outra petista. E não havia mais capacidade de diálogo e convivência. Tem amigos terminando sua amizade por causa dessa polarização. Então está sendo uma coisa... O Pimentel teve aqui, aliás, sobre polarização, teve aqui desculpe te interromper, mas teve aqui na semana passada e disse que, segundo o ex-governador Milton Campos, em Minas brigam as ideias, mas não os homens. Os homens. Mas Tancredo, eu sei que numa entrevista você atribui essa frase ao Tancredo Neves. Bom, e que é o espírito mineiro. Uhum. Né? O espírito... De qualquer maneira, a frase é ótima. Seja ela de origem o denista ou o PSDista. Ou PSDista. Né? Eu, aliás, eu gosto muito de outra frase sobre essas autorias e o passado, que é do ex-ministro da Fazenda, do Fernando Henrique, que ele dizia que no Brasil até o passado é incerto. Exatamente. Do a Pedro gente Malan. Reescreveu. Essa frase do Malan é fantástica também. E isso revela a sabedoria, é a síntese da sabedoria. O Tancredo falava, política é a arte de unir, não de dividir, de ciscar para dentro, não para fora. Exatamente. E hoje a intolerância é uma coisa... eu sou um amante à moda antiga ainda, eu sou um político... eu costumo brincar com meus alunos, os militantes que me cercam, eu falo assim, eu sou um político do século XX perdido no século XXI. Mas você foi eleito vereador lá em Juiz de Fora há 40 anos, aos 22 anos, e teve uma longa carreira política, como eu já descrevi na abertura. Por que voltar agora, depois de alguns anos quieto, meio recluso, por que voltar agora, nesse momento, para o cenário político? Olha, minha vida é voltada para o setor público. Eu sou um homem público, minha vocação é essa, se algum talento eu tenho é para isso. Como gestor, eu tive esses 40 anos aí últimos, desde 1982, eu era jovem, fui militante do movimento estudantil, presidente do Diretório Central dos Estudantes de Juiz de Fora. E nessa época, a minha geração olhava para o Brasil e enxergava que faltava liberdade e sobrava injustiça. E nós descobrimos que para mudar o Brasil tinha que ser pela política. E na política descobrimos que não bastava indignação, tinha que pôr a mão na massa e descobrimos a gestão pública. Então, minha trajetória toda, fui deputado federal, estadual e vereador, secretário, fui vice-ministro do Meio Ambiente, secretário de Saúde e Planejamento, chefe de gabinete do Ministério das Comunicações, secretário de governo da Prefeitura. Então, diferente dos meus adversários, porque o Zema entrou aí 4 anos atrás, o Calil há 6 anos, em nome dessa antipolítica. Eu não, eu tenho uma carreira consolidada. Depois de 18, pela primeira vez eu fui para a iniciativa privada.
diferente dos meus adversários, sempre tiveram na iniciativa privada, eu só fui a posteriori. Fui convocado para reassumir meu mandato em 2019, não quis, porque eu estava como consultor na área da saúde, aos planos de saúde e à indústria farmacêutica e ao Instituto Teotônio Vilela, e estava quieto no meu canto, chuteira já pendurada. Aí os deputados do PSDB, dados os desdobramentos do processo mineiro, a má condução da equipe do governador Zema, desse processo todo, que passou por um tratamento inadequado, deselegante, com meu amigo vice-governador Paulo Brant, e com uma atrapalhada. Infelizmente, é uma mistura explosiva entre arrogância e inexperiência. Essa combinação não é boa conselheira. E aí o quadro foi se deteriorando. O legado, nós tivemos dos nossos 34 anos do PSDB, 16 no poder. E temos um legado imbatível. Aí o processo foi avançando. Quando nós vimos que o PSDB não ia ser reconhecido no seu papel, na sua história, no seu legado, os deputados, os prefeitos, os vereadores me procuraram e lançaram esse desafio. Eu estava, minha pequena empresa de consultoria era em Brasília, eu estava casado em Brasília e trabalhando, morando em Brasília, mas quando eles lançaram esse desafio, aquele coração de estudante que sempre pulsou, quer dizer, os cabelos brancos não tiraram aquela energia, aquela geração da refundação da UNE nos anos 70, que eu fiz parte, que combinava arte com política e queria um outro país. Isso. Então, para você o sonho não acabou? Não. E aí eu tive que engraxar a chuteira e voltar para os gramados. Tá bem, mas qual vai ser a chapa? Para o Senado, para o espaço de vice-governador? Qual será a chapa do PSDB? Isso vai se definir nos próximos 15 dias. Nós estamos, surpreendentemente, a apenas 75 dias da eleição. A eleição, como eu disse, não entrou no radar da população. Eu estou em entendimento com o PDT e conversações com União Brasil e com o Podemos. Já temos associado na Federação o Cidadania, e tudo vai depender desse arranjo. O vice, eu gostaria muito que fosse uma mulher, mas... Eu soube que você consultou uma vereadora de Nova Lima, conversei com ela, ainda não é o momento de avançar. A gente inverte muito no Brasil, corresponde à nossa tradição caudilhesca, populista, autoritária, começa a discutir nome e depois recheia de ideia. Eu, como vim de uma tradição de esquerda, a gente primeiro pensa nas ideias, nos princípios, depois esboça um programa e vê quem vai representar o programa. Mas, se União Brasil, eu conversei hoje de manhã com o Bivar, me ligou dos Estados Unidos, conversamos, e há uma possibilidade do União Brasil se somar. Aí é possível que seja o deputado Bilac Pinto. O Bilaquinho. Foi meu colega no governo. Sim, é um cara muito amigo há décadas, e uma pessoa muito correta e tal. Mas há a abertura, e vai depender do posicionamento do Podemos, do União Brasil e do próprio PDT. O PDT, que é a aliança mais avançada, optou pelo Senado. E a decisão do candidato que ocupará a vaga de pré-candidatura ao Senado caberá ao PDT. Eles têm o vereador Bruno, aqui de Belo Horizonte, a Duda. A Duda Salabert teve aqui. Que levanta uma agenda importante, uma agenda da questão cultural, da mudança cultural, da tolerância, da diversidade. E o Bruno também é um vereador muito competente. Eu andei conversando com o Lupe, com o Mário Eringer, o Ciro.
Mas essa é uma decisão do PDT. Do PDT. Nós vamos respeitar... Nem é do Ciro, é do PDT regional, mineiro. Regional. E tenho conversado com o Mário, ele na interação, o Ciro será lançado nacionalmente amanhã, e eu vou ter encontros essa semana, Certo. e temos várias alternativas, mas eu gostaria muito, para espelhar essa aposta na diversidade, eu gostaria muito que fosse uma mulher, mas as circunstâncias políticas é que vão determinar isso. Tá bem. Pestana, como é que você avalia o governo Zema? Numa entrevista para o jornal O Tempo, recentemente, você disse que o Brasil anda estranho e Minas acanhada, não é isso? O que você quer dizer com isso? Olha, o Zema, certamente eu não conheço profundamente, é uma pessoa bem intencionada. Sim, com certeza. Tudo, assim, uma pessoa decente. Como dizem meus meninos, ele é do bem. É um cidadão honesto do bem. E bem intencionado. Eu não tenho dúvida sobre isso. Mas não sairia candidato se não identificasse limitações e que a minha candidatura é totalmente diferenciada em relação ao Calil Zema, senão não faria sentido eu ser candidato. O que ocorre? O Zema construiu uma boa imagem do mineirinho, do interior, gente boa, austero. Eu acho exagero no TikTok ele lavar a panela, porque ele tem um patrimônio de 70 milhões de reais, pelo trabalho da família, é uma família, uma das maiores fortunas de Minas, mas ele tem aquele jeito simples e tal, acho às vezes meio fake, meio um personagem criado forçando a barra isso. Mas enfim, cada cabeça uma sentença. Então ele tem essa identificação que é positiva, mas o governo é absolutamente medíocre e acanhado. Minas sempre esteve no centro das decisões nacionais. Minas não se manifestou na reforma tributária. O governador de Minas tem que ser um grande articulador nacional da reforma tributária, da reforma administrativa. Quando a democracia se viu ameaçada no 7 de setembro de 21, qual foi o pronunciamento do governador de Minas? Tancredo nos deu o norte. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então, assim, é um governo que nada fez. Eu fiz os últimos 7 hospitais entregues ao Sistema Único de Saúde. Tem 6 parados há 8 anos, no governo Pimentel e no governo Zema. Tem 6 hospitais parados, paralisadas as obras, inexplicavelmente. Então, não tem marca. Eu construí 1.800 unidades de saúde para o Programa Saúde da Família, 700 farmácias de Minas. O nosso legado é palpável. O processo, levando asfalto a 219 cidades, 424 cidades não tinha telefonia celular. A nossa ação de governo, porque o governo faz sentido para melhorar a vida das pessoas. É a ação política transformando a realidade. O governo Zema se gaba e é um total falsificação da verdade que equilibrou, pôs a casa em ordem e os trens nos trilhos. Minas está quebrada, tanto que no Tesouro Nacional tem um ranking, A, B, C e D. O Espírito Santo é nota A, Minas é nota D, junto com o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então, não foi... Ele só pôs as contas em dias porque o Pimentel conquistou uma liminar no Supremo suspendendo a dívida. Você sabe quanto já soma esse atraso? 36 bilhões de reais. 1/3 de uma receita anual. Então, isso vai ter que ser pago à vista na hora que cair a liminar. Então, assim, a maior dívida de curto prazo, chamados em linguagem chata de economista, restos a pagar, o resto a pagar está em 300% de uma receita anual. É uma coisa, o gráfico que tem do Tesouro Nacional mostra Minas totalmente discrepante. O segundo déficit previdenciário do Brasil, atrás do Rio Grande do Sul. E nada foi feito substantivo para mudar essa realidade. Então, assim, eu não vejo nenhuma ação, apesar do governador ser bem intencionado, gente boa, uma pessoa do bem, o governo é medíocre, tanto do ponto de vista
político nacional, da vocalização dos grandes temas nacionais, como também da ação administrativa para gerar resultados para a população. E vocês do PSDB ficaram magoados, eu diria, com o tratamento que o Paulo Brant, vice-governador, hoje companheiro do partido, recebeu do governo, por fato de não ter sido sequer convidado a continuar numa chapa de vice-governador, ou mesmo receber uma explicação por que o governo não, Até hoje não queria veio. manter. Até hoje não houve essa explicação. Não, isso é inacreditável, porque até transborda a coisa política para ser quase uma indelicadeza, uma falta de cortesia, porque o Paulo é uma figura sensacional, um ser humano diferenciado, como toda a família. Sim, falávamos do Fernando, do Roberto. É uma família que orgulha Minas Gerais, sempre produziu muito para a comunidade, as letras do Fernando, que são, em boa parte, a trilha sonora da minha geração. Então, assim, o Paulinho é uma figura sensacional, um dos economistas mais respeitados. Ele merecia, e o PSDB, um outro tratamento. Nós tivemos uma generosidade, e o PSDB tem muito isso da responsabilidade. Nós, muito ao contrário do que as pessoas pensam, às vezes, nós fomos adversários do Zema com a Anastasia. A disputa de segundo turno foi Zema contra Anastasia, do PSDB. Mas, entendendo a profundidade da crise mineira, fomos o primeiro partido a dar a mão ao Zema na Assembleia. Ele até hoje é o primeiro governador de Minas que não tem maioria na Assembleia. O primeiro. Francilino, Nilton Cardoso, Hélio Garcia, Tancredo Neves, Eduardo Azeredo, Pimentel, Aécio, Anastasia, todos tiveram maioria porque você não governa sozinho. Não, é ingovernável. Então, assim, mas independente disso, independente da gente ter contribuído com apoio na Assembleia, através do Gustavo Valadares e do saudoso amigo lá de Uberlândia, o Luiz Humberto, nós colaboramos, tivemos uma atitude responsável, não demagógica, porque o que interessa no final, a política é só um meio, é uma ferramenta para produzir resultados. Então, ela não é um fim em si, o partido é só um meio, é um instrumento. Então, nós, com essa visão de responsabilidade, apoiamos na Assembleia o Zema. O Paulinho foi eleito no Novo, ele sempre foi tucano, sim, por convicção, mas ele foi passear no Novo, virou vice-governador numa eleição no tsunami. O Zema virou governador em 5 dias. Eu acompanhei porque eu coordenei a campanha. Ele disse que ele mesmo não acreditava. Não, ele estava com pacote no exterior. Isso. Eu fiquei sabendo. Ele teve que cancelar o pacote, porque o Paulinho Brant fala isso, que nunca esperava. Não esperava, não acreditava. E foi um fenômeno de opinião pública. Eu acompanhei de perto, porque eu coordenei. Ele, depois de ter 42% no domingo do primeiro turno, eu coordenei a campanha do Anastasia no segundo turno, eu morria de rir, porque no primeiro programa ele falou, ele estava se apresentando, eu sou Romeu Zema, nasci em Araxá, sou empresário, porque ele não tinha tido tempo de televisão. Então ele já tinha tido 42% e estava se apresentando. As pessoas votaram numa revolta, numa negação, e não nele. Então, assim, o Paulinho foi muito maltratado, porque, assim, não é uma questão que ele tinha que ser vice, mas não, é questão de cortesia, né? Não, e de bom trato político, de competência política. Até hoje, o Zema não teve uma conversa olho no olho com um cara que conviveu com ele, que participou da vitória dele. Mas, independente disso, o PSDB tem luz própria. Nós temos um projeto claro para Minas Gerais e um legado imbatível, que está presente na vida. Aqui na região metropolitana é uma covardia. A linha verde, a duplicação da Antônio Carlos, o Expo Minas, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, o Boulevard Arrudas, a sede da Orquestra Filarmônica, tantas conquistas. A última estação de metrô
foi no governo Eduardo Azeredo e Fernando Henrique. A Fernão Dias, a duplicação para o sul, foi no governo do PSDB. O trecho leste da 381 está essa obra interminável que nunca tem uma conclusão. Então, nós temos um legado, em nome desse legado e da nossa capacidade, porque o Paulinho está lá por um acidente da história, a Luísa, a secretária, foi nossa candidata a prefeita aqui em Belo Horizonte, mas é por mérito dela, ela é uma profissional de carreira. Sim, muito competente. Então, assim, nós não nos sentimos representados pelo governo Zema, e apesar do governador ter uma boa imagem popular, esse governo é absolutamente medíocre e limitado. Tá bem. E o pré-candidato Alexandre Calil, do PSD, nosso ex-prefeito? Qual é a avaliação que você faz dele e da gestão dele à frente da prefeitura? O Calil é o Calil, né? É aquela figura, eu também não o conheço bem. Esteve aqui e a entrevista está lá no YouTube. Eu vou até assistir para conhecer mais ele. Eu uma única vez tomei um skin com ele no Favorita, acidentalmente, eu estava lá jantando com dois amigos, o Nárcio e o Bilac, e aí na hora que eu saí ele estava lá, o Daniel Nepomuceno estava lá, nós sentamos, foi a única vez que eu tive A conversa com ele é boa, ele é ótimo. Não, é essa coisa, as ideias é que brigam. Eu quero poder, se o povo mineiro me der a honra de ser governador, eu quero poder tomar um café com o Zema e com o Calil e com o Carlos Viana na semana seguinte, conversar. Isso é uma mediocridade, esse negócio das hostilidades pessoais, entrar no terreno pessoal. A minha campanha não entrará. Mas o Calil, ele tem uma postura, ele deu uma Libertadores para o Galo, né? Eu sou cruzeirense. Né? Claro que eu não fiquei muito satisfeito, mas a galera do Galo adorou. E ele tem aquela postura, ele faz o gênero sincerão rude. Assim, ele é meio agressivo. E eu acho que uma das diferenciações fundamentais da minha candidatura é a capacidade de diálogo. Você vê, o Zema não conseguiu dialogar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e há uma insatisfação enorme porque ele prometeu que não dava para cumprir e perdeu a confiança das forças policiais. O Rodoanel, ele não conseguiu dialogar com dois prefeitos, com Vitório Medioli e com a Marília Campos de Betim de Contagem. Como é que você faz uma obra estruturante sem aplainar com os atores? E tem dinheiro da Vale e agora o processo está judicializado. Judicializado e tal. Terceiro, a Assembleia. Eu nunca vi na história de Minas, o mineiro tem essa fama, esse folclore, que é o político habilidoso, que dá nó em pingo d'água com luva de boxe e tal. Há um mito, uma admiração enorme pelos políticos. Esse é o estado de JK, de Tancredo, de Itamar Franco. Não é qualquer estado. Minas tem uma coisa, aquele poema do Drummond é maravilhoso, né? Nem os mineiros dizem para si mesmos, né, o sentido da palavra Minas, né? Minas tem uma coisa mítica, só que isso foi jogado fora. O presidente da Assembleia é inimigo figadal do governador, nunca houve isso. E o Calil aqui brigou com a Câmara, ofendeu a presidente, e isso é importante, não por causa de fofoca e briga de político, é porque repercute na vida da população. Ele não conseguiu aprovar a política tarifária, o subsídio ao transporte coletivo. O Fuad, em 2 meses, conseguiu, por causa do diálogo. O Calil agrediu os vereadores, desafiou a Câmara. Também uma obra importante que está sendo feita com o empréstimo anterior, mas para a urbanização da região de Vilarinho, que tem uma invasão muito carente, ele não passou o empréstimo na Câmara por falta de diálogo. Eu, como fui vereador, secretário de governo de Juiz de Fora, deputado estadual. Deputado, eu sou um cara do diálogo. Então, eu acho que o Calil peca, assim, ele não é... Ele veio com a antipolítica, hoje está pendurado no Lula, mas meteu o cacete no PT e no Lula em 16, era contra
chega de político, chega de política, era antipolítica e enfrentou assim, radicalmente todos os líderes políticos. Então, eu não seria candidato se não tivesse a convicção que eu pudesse ser um governador melhor que os dois. Tá certo. Aliás, sobre essa mineridade intangível, né? Guimarães Rosa, que, enfim, vocalizou a mineridade em Grande Sertão, ele dizia que essa Minas intangível é como uma terceira margem de um rio, né? Você tem a margem de cá, a margem de lá e uma margem que você não enxerga, mas ela existe, né? E esse, digamos assim, é a essência da mineridade, aquela que você não pega, não enxerga, mas ela é emocional, né? Ela existe, ela é histórica, emocional, como, aliás, a política mineira. E esse sentimento é que nos garante a unidade, porque nós temos uma diversidade impressionante, econômica, social. Isso. Mas, enfim, a gente falava de polarização e cordialidade mineira e polarização política. E o governo Bolsonaro ontem, lembrando que nessa segunda-feira, ele reuniu 60 embaixadores e representantes de países, 60 países no total, e fez um pronunciamento muito importante, criticando mais uma vez as urnas eletrônicas, o judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, todo o processo eleitoral brasileiro. Ele usou um evento com representantes do exterior para criticar o processo eleitoral brasileiro. Você acha que isso é a preparação de um golpe, como foi denunciado pelos partidos de oposição? Essa atitude ontem é absolutamente antirrepublicana e usando o espaço de Estado, porque a relação exterior não é uma questão de governo. O Itamaraty, independente de governo, sempre teve uma tradição, o soft power, a política. Foi transmitido sutil. por uma TV pública, inclusive. Não, e levando uma questão, contaminando a imagem do país com uma desconfiança infundada, difundindo isso mundo afora. Isso é de um absurdo. É inacreditável isso, porque você convoca os representantes de outros países para ouvir. Olha, a urna eletrônica, a maior prova fática, empírica, que ela é neutra, que ela é correta, é que o Fernando Henrique foi eleito com a urna eletrônica, um presidente de centro, o Lula e a Dilma foram eleitos com a urna eletrônica e o Bolsonaro foi eleito, um governo de direita. Então, o mesmo sistema propiciou a ascensão de um presidente de centro, de esquerda e de direita. Essa desconfiança alimenta, eu tenho estudado muito, a crise da democracia contemporânea não é só brasileira. Eu sempre, nos debates, eu indico para o público mais jovem 3 livros. Como as democracias morrem, que eu acho que há uma ampla literatura, americanos, que narram como governos eleitos por dentro corroeram as instituições e levaram ao autoritarismo. Desde Mussolini e Hitler, que foram eleitos, Chávez e Maduro, todos esses governos, Daniel Ortega na Nicarágua, os presidentes europeus da Turquia, Erdogan, Orbán. Então, esse é um fenômeno internacional. Eu indico sempre o como as democracias morrem, o porquê as nações fracassam, que são de 2 americanos também, o Acemoglu é um deles, que mostra que a diferença de um processo de desenvolvimento de um país para outro é a qualidade das suas instituições. Eles são chamados neo-institucionalistas, porque colocam o foco, eles colocam uma foto de satélite da Coreia do Norte e Coreia do Sul, e a pergunta é a seguinte: como é que pode o mesmo povo, com a mesma terra, com o mesmo clima,
e a mesma tradição histórica, por que o Sul deu certo e o Norte não? Porque é um apagão, é uma foto noturna, um breu, tudo escuro na Coreia do Norte e tudo aceso na Coreia do Sul. Aí pega uma cidade chamada Nogales, que é a fronteira dos Estados Unidos passa no meio. O Sul é pobre e o Norte é próspero. Está nos Estados Unidos, então o mesmo ambiente, e uma dá certo e outra não, região. Eles falam que o que muda são as instituições. Ao fazer isso, Bolsonaro agride as instituições democráticas e republicanas. Eu não acho que tem clima para golpe, porque, diferente de 64 a imprensa estava a favor, a classe média estava a favor, tinha as marchas com Deus pela liberdade, o governo era frágil, os Estados Unidos estavam apoiando o golpe, agora o Biden é o contrário, vai ser uma força de contravapor a qualquer tentativa de retrocesso. Portanto, eu não vejo clima. Depende de uma única variável, Forças Armadas. Eu acho que as instituições são sólidas. O próprio 7 de setembro de 21 prova isso. Eu acho que eles imaginaram, na hora que eles vazaram a barreira de segurança ali, alguns caminhoneiros, algumas máquinas do agronegócio mais radical, eu acho que eles imaginaram um cerco ao Congresso e ao Supremo. E deu em nada, o Bolsonaro deu um passo atrás, o Michel Temer intermediou o entendimento com o Supremo, baixou a poeira. Eu acho essencial, assim, o governo, se não atrapalhar, já ajuda muito. E o brasileiro está precisando de calma, de paz, para trabalhar. É uma novidade cada dia, é uma crise a cada dia. Exatamente. Agora pode chamar no Palácio do Planalto a representação de 40 países, sendo que o Itamaraty tem uma tradição, independente de governo do PT, a ditadura militar, nos governos Fernando Henrique, há uma tradição, ali é um órgão de Estado. Sim, de boa diplomacia. Eu convivi com Bolsonaro 8 anos na Câmara. Ele até na rodinha, assim, ele é engraçado, ele é alegre, gente boa, mas não pode ver um holofote, um cercadinho, um cercadinho, um holofote, um microfone, que sai elogiando o Ustra. Né? Aí a cultura é muito ruim. Aquilo que o Eduardo fez com a Miriam Leitão, ironizar a situação de tortura, só nós que vivemos é um absurdo. Só entende o valor. O Mário Covas uma vez fez um discurso brilhante aqui na Assembleia de Minas. Ele falou, só pode entender o verdadeiro sentido das palavras quem viveu o seu inverso, o seu antônimo. Portanto, só pode entender a profundidade do sentido da palavra liberdade quem viveu a restrição à ditadura, a restrição à liberdade. É isso que eu acho que o Bolsonaro não tem uma cultura democrática e, assim, julgar oportunidades, as bases todas que ele foi eleito no tsunami, combate à corrupção foi embora com o Moro. O liberalismo do Paulo Guedes hoje é só um retrato na parede, porque está completamente desmoralizado, estão promovendo, não tem austeridade fiscal. Então, esse teto já tem tanta goteira que já caiu. Né? Então, esse pilar foi embora. E, assim, a nova política, cadê? Caiu, falou que condenou, caiu nos braços do Centrão, que é o que há de mais atrasado na política brasileira. Então, os pilares da eleição do Bolsonaro estão fragilizados. Vamos ver. É impressionante a resiliência. É a primeira vez que a direita é tão enraizada no Brasil. Nós tivemos lá no passado, na década de 30, o Plínio Salgado com integralismo. Né? Mas era muito organizado demais para o Brasil. Né? Tinha uniforme, as camisas verdes, tinha a imitação da suástica com o sigma, tinha programa, tinha organização, estatuto. O bolsonarismo
é um integralismo tropicalizado, é meio bagunçado. Com o Bolsonaro, a direita saiu do armário, né? Mas o problema é que eles... O que tem que ser analisado e respeitado é que é um fenômeno, não é um líder solto igual o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda tinha admiradores, fãs dos seus discursos, da sua capacidade de comunicação, mas ele não tinha organicidade. O Bolsonaro não tem redes sociais poderosas e tem segmentos sociais organizados em torno dele. Ele tem base, né? Vamos para uma fase final da nossa entrevista, fazer uma experiência. Nós temos ali 2 perguntas de telespectador, que eu vou colocar daqui a pouquinho, mas antes, eu queria combinar uma coisa com você. Eu vou dizer um nome, sim, e você... o chamado pinga-fogo. Eu digo um nome e você me dá um adjetivo apenas, tá certo? Vamos supor, eu digo... Bolsonaro, você diz gênio. Não, enfim, sim. Você diga o que você achar conveniente. Tá. Lula. Uma trajetória admirável, com muitos erros depois. Zema. Uma pessoa bem intencionada, mas não vocacionada para o setor público. Calil. Um chefe de torcida muito bravo e que deu a Libertadores ao Galo, mas não é uma boa alternativa para o governo. Aécio. Foi um grande governador, um grande líder político e, como todos nós, cometeu erros e acertos. João Dória. Um cara obstinado, que teve uma passagem que era mais adequado para o setor privado, o estilo, e que acabou não sabendo construir o consenso em torno dele. Simone Tebet. Uma figura encantadora, tive com ela, infelizmente o partido dela não está levando a candidatura a sério. E para finalizar, Bolsonaro. Bolsonaro virou um líder popular, não tinha trajetória e talento para isso, não se preparou para ser presidente da República e, infelizmente, não está fazendo bem ao Brasil. Ok, vamos para as perguntas, então, dos nossos telespectadores. Nós selecionamos 2 que foram enviadas hoje pela manhã. Vamos ver a primeira pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Rogério. Minha pergunta para o Marcos é o seguinte: ele sendo candidato do PSDB, como é que ele vê o apoio da candidatura da chapa Lula-Alckmin ao Calil? Obrigado. Rogério, obrigado pela pergunta. Eu acho uma artificialidade. É falsa. O Calil está pendurado no Lula, usando de bengala, mas não há nenhuma liga concreta. Eu fui militante estudantil, eu lembro com 19 anos a gente vendendo um plástico para fazer fundo, para apoiar os trabalhadores do ABC na greve liderada pelo Lula. E eu fui coordenador da campanha das diretas, fui diretor do Comitê Brasileiro de Anistia, isso me rendeu um processo com 19 anos. Eu fui julgado na Lei de Segurança Nacional, fui réu na Lei de Segurança por crime de opinião, que existia na época, um absurdo. Fui coordenador na Zona da Mata e em Juiz de Fora da campanha pelo impeachment do Collor. Quer dizer, a minha trajetória, sim, tem similitude com a trajetória do Lula. O Calil, os meus adversários, eu estou com 62 anos. O Calil tem 63, o Zema 58, o Carlos Viana 59. Eles entraram na política há 4 anos atrás na vida pública. Eu tenho 40. Eu sei onde... Quando o povo estava lutando pela democracia e pela liberdade, eu sei onde eu estava. Eu estava coordenando a campanha das diretas, era diretor do Comitê Brasileiro de Anistia. Eu pergunto, onde eles estavam? Então, eu acho essa... O Alckmin é um grande amigo, ele era presidente do PSDB e eu era secretário-geral. Acho que ele cometeu um erro, comprometeu toda a sua biografia. Ele disputou com Lula em 2006 e não acho que
Mas acho melhor ter o Alckmin lá como vice do Lula que um incendiário, tipo Boulos. O país está precisando baixar a poeira, dialogar, a gente precisa erguer princípios básicos da democracia, que é o respeito mútuo, o reconhecimento da legitimidade de quem pensa diferente da gente e é diferente da gente. Nós precisamos fazer da diversidade brasileira um ponto positivo, uma alavanca para o crescimento do país, e não um problema incontornável de uma polarização infrutífera, estéril e radical. Mais uma pergunta. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriele Rosa, sou de Belo Horizonte. E eu queria falar sobre o seu voto a favor do impeachment da presidente Dilma em 2015. Muitos entendem que o impeachment contribuiu para o cenário atual político. E eu queria entender se o senhor se arrepende dessa votação favorável. De forma alguma, Gabriele. Eu sou um parlamentarista convicto. Você vê, Portugal teve uma crise no final de novembro de 2021. O bloco de governo se desentendeu. O Partido Socialista, que era a chamada geringonça portuguesa, tinha o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não aprovaram o orçamento. O primeiro-ministro do PS português, do Partido Socialista, foi ao presidente, dissolveram a Assembleia Nacional Portuguesa, convocou-se novas eleições e, em fevereiro, o primeiro-ministro conseguiu maioria absoluta para governar. O parlamentarismo tem essa capacidade. Agora tivemos a crise no Reino Unido, o primeiro-ministro caiu, já estão escolhendo um novo primeiro-ministro. Aqui, o presidencialismo é rígido, então tem mandatos pré-determinados que não levam em consideração as variações da conjuntura. Então, se o governo é ruim, vira uma coisa lamentável, uma tortura para a sociedade e para o país. A presidente Dilma, no segundo mandato, enveredou por uma aventura, descobrir uma nova matriz econômica que totalmente irresponsável e que produziu a maior recessão da história brasileira. 0% em 2014 de crescimento, 3,5% negativo em 2015 e 2016. Os trabalhadores perderam 10% da sua renda real. Isso é fruto da maluquice da política econômica da Dilma. Ela não dialogava com deputados e senadores, então não tinha mais base de apoio. O Brasil mergulhado numa crise profunda. O Petrolão sendo denunciado pela Lava Jato. Ela perdeu totalmente as condições de governar. Eu acho que o impeachment é sempre um caminho ruim, doloroso, mas ali a capacidade de governo da Dilma tinha se esgotado. E não é verdade que o governo Bolsonaro seja produto do impeachment. Pelo contrário, o Bolsonaro foi fruto da crise moral ética no governo do PT, da recessão, do desemprego profundo, da queda da renda da população e de todo o radicalismo do PT que não soube compor com setores democráticos de centro-esquerda a centro-direita. Então, eu não tenho nenhum arrependimento, votei com convicção e, infelizmente, a cultura brasileira é muito infantilizada. A gente espera sempre um salvador da pátria, um mágico que vai nos redimir de todos os males, de todos os pecados, em vez de descobrir que a sociedade, a sociedade organizada, através de sua representação, é que tem que lidar com os problemas. Por isso que eu sou parlamentarista, que é um governo de ideias e não de líderes carismáticos. Tá bem, Pestana. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença, foi um prazer. Temos sempre um café aqui, um pão de queijo e uma broinha. E volte sempre, mesmo que não seja para dar uma entrevista, mas enfim, para
para Muito uma obrigado. boa prosa mineira aqui na minha varanda. Muito obrigado, Eu vou te Marcelo. entregar o famoso brinde do café com mate, que é uma goiabada de Ponte Nova, um doce de leite e um café do Cerrado. Você sabe que eu dava, todo ministro da Saúde que visitava Minas, eu dava uma cesta com doces mineiros, uma goiabada de Ponte Nova, Isso. um doce de leite de Viçosa, É isso mesmo. um queijo da canastra, um café e uma cachaça. Aí eu lembro direitinho que eu entregando no aeroporto a cesta e botava um livro do Guimarães e um livro do Drummond. Então fazia uma cesta com cultura pacote mineiro. Pacote mineiro. Eu lembro que eu entregando a cesta a Humberto Costa, que hoje é senador por Pernambuco, do PT, eu sei que o assessor de imprensa, o cerimonial, voou e tirou, assim, para não fotografar por causa da cachaça. Não. Aí eu falei assim, eu levei um susto e ele não queria, como se o ministro da Saúde estivesse incentivando o álcool. Uau. Muito obrigado pelo convite, agradabilíssima aqui a prazer. sua varanda. Isso. E papo ótimo, você que é um ícone do jornalismo brasileiro, admirado por todos nós. Obrigado. Muito obrigado pela agradável conversa. Tá bem. E espero ter atendido a expectativa. Muito atendeu. Volto sempre. Obrigado. Obrigado você.